Olá, bom dia. Meu nome é Ivan Márcio Barbosa, eu sou aluno da CSE-ETE e hoje eu vou falar para vocês sobre a seleção de atributos em dados de telemetrias de satélite. Diariamente são criados e instalados dispositivos, sensores e equipamentos que geram uma grande quantidade de dados. Esses dados podem ser dados categóricos ou dados numéricos. Esses dados podem ser coletados em sensores de solo, bem como em plataformas orbitais, satélites e missões espaciais. Os dados de missões espaciais eles podem ser divididos em três tipos. Dados de housekeeping, também conhecido como os parâmetros de engenharia, que precisam ser monitorados para verificar a saúde e o status operacional dos equipamentos a bordo do satélite. Dados de atitude, que são de uma variedade de sensores de sol, sensores de terra, de estrelas, giroscópios e acelerômetros. E os dados de carga útil, que são recebidos pela estação terrena de recepção. Esses dados são armazenados, processados e disseminados para a comunidade científica e tecnológica. Como o volume e a variedade dos dados crescem exponencialmente, é necessária a utilização da ciência de dados, que, segundo a literatura, é um domínio de conhecimento relativamente novo, que requer integração bem-sucedida de álgebra linear, modelagem estatística, visualização de dados, linguagem de programação, aprendizado de máquina, inteligência de negócio, armazenamento e recuperação de dados. Considerando que os dados de telemetria do satélite de coleta de dados do INPE possuem alta dimensionalidade com milhões de amostras e 136 variáveis, e que isso pode produzir resultados redundantes, provocar overfitting no modelo de aprendizado de máquina, exigir excessivo tempo de processamento e complexa análise de dados, é necessária a redução dos dados. Bom, a redução dos dados e da dimensionalidade é a operação de eliminar alguns atributos ou variáveis do conjunto de dados de entrada e criar um conjunto restrito de recursos que contém todas as informações necessárias para prever a variável de destino de uma maneira eficaz e confiável. A redução do número de variáveis geralmente também reduz a variabilidade e o resultado e a complexidade do processo de aprendizado. A redução da dimensionalidade pode ser feita de duas formas, através da seleção de atributos ou através da extração de atributos. A seleção de atributos possibilita a seleção de um subconjunto de variáveis para obter melhores tempos durante a fase de treinamento ou para melhorar a precisão do modelo. Na análise de dados, encontrar as variáveis para o nosso problema geralmente é guiado pela intuição e não sabemos o valor real de uma variável até testá-la. No entanto, podemos utilizar métricas como correlação, informações mútuas, o que pode nos ajudar, fornecendo a distância entre as variáveis. A seleção de atributos é feita nos atributos, nas colunas ou nas variáveis. A extração de atributos é uma forma especial de redução da dimensionalidade, realizada por uma transformação de um espaço de alta dimensão para obter um espaço de menor dimensão. A extração de atributos ela é realizada nas variáveis, atributos ou colunas, bem como nas amostras. A seleção de atributos objetiva a simplificação do modelo de aprendizado de máquina, evita a maldição da dimensionalidade, reduz a variância e, consequentemente, o overfitting, reduz o tempo de execução, obtém melhor performance no modelo de aprendizado de máquina. Os métodos de seleção de atributos podem ser divididos em métodos filter, métodos wrapper e métodos embedded. Os métodos filter aplicam uma medida estatística para atribuir uma pontuação a cada atributo. Os atributos são classificados pela pontuação e selecionados para serem mantidos ou removidos do conjunto de dados. Os métodos são frequentemente univariados e consideram o atributo de forma independente em relação à variável dependente. Os métodos wrapper consideram a seleção de um conjunto de atributos como um problema de busca, onde diferentes combinações são preparadas, avaliadas e comparadas com outras combinações. O modelo preditivo é utilizado para avaliar uma combinação de atributos e fornecer uma pontuação com base na precisão do modelo. Os métodos embedded aprendem quais atributos contribuem melhor para a precisão do modelo enquanto o modelo está sendo criado. Os métodos de regularização, que também são conhecidos como método de
penalização, introduz restrições adicionais na otimização de um algoritmo preditivo que influencia o modelo em direção à complexidade inferior. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a análise bibliográfica, a aquisição do conjunto de dados de telemetria. Foi realizada a preparação, a limpeza e a transformação desses dados para possibilitar a realização de experimentos com diferentes métodos e algoritmos de seleção de atributos. Esse trabalho de pesquisa não contempla a modelagem e a validação dos modelos preditivos de aprendizado de máquina. Esse trabalho de pesquisa utiliza os métodos Filter, Wrapper e Embedded para a seleção de atributos em um conjunto de dados de telemetria. Ele objetiva a seleção dos melhores atributos, considerando como variável dependente a telemetria 130. Resultados e discussões. Os três métodos foram utilizados na seleção de atributos, tendo como variável dependente a TM130, que tem valores aceitáveis entre 5 graus a 26 graus centígrados. Na figura à esquerda, nós podemos observar que a média desses dados é 13,77 e o desvio padrão 2,34. É possível observar também nesses pontos em vermelho que há uma grande quantidade de outliers. Na figura à direita, nós podemos observar que entre o período 7 de janeiro a 21 de janeiro, nós temos um grande número de pontos fora da curva, que precisa ser investigado, bem como os outros pontos também mostrados na figura. Mas essa investigação não faz parte do escopo desse trabalho de pesquisa. Os métodos de seleção de atributos foram executados em um conjunto de dados com 133 atributos e 127.997 amostras e um notebook Dell Latitude com processador i5 e 8 GB de memória RAM. Além de considerar o método e o algoritmo de seleção de atributos, é importante também considerar o valor de K, que é o número de variáveis que serão selecionadas, e o tempo despendido na execução dos algoritmos. Bom, essa tabela ela mostra os resultados dos métodos e dos estimadores que foram utilizados durante o processo de seleção de atributos. Nós temos a variável dependente TM130. O primeiro método é o método de seleção de atributos univariado. Utilizou o select k-best como estimador, k igual a 10 e teve um tempo de execução de 6 minutos e 25 segundos. O segundo método foi o Select from Model, que utilizou o estimador Random Forest Regressor com K igual a 10 e teve um tempo de execução de 7 minutos e 42 segundos. O terceiro método utilizado foi o Recursive Feature Elimination com o estimador Random Forest Regressor, K igual a 10 e com tempo de 11 horas, 53 minutos e 20 segundos. O quarto método utilizado foi o Sequential Feature Selection, que é um método Wrapper, com o estimador Random Forest Regressor, K igual a 10, e teve um tempo gasto despendido de 2 dias, 5 horas, 38 minutos e 5 segundos. E o quinto método utilizado foi o laço CV, Cross Validation, o método Embedded, que utilizou o estimador laço CV, não foi estipulado o número de K e o tempo de execução foi 7,14 segundos. Resultados e discussões. Na tabela anterior é possível observar que o método Wrapper é o método mais custoso do ponto de vista computacional e que o método Embedded é o método com menor custo do ponto de vista computacional. Observe-se também que as telemetrias TM114, TM117, TM118, TM128, TM129, TM131, TM132 foram selecionados pelos métodos Filter, Wrapper e Embedded. Conclusão. A seleção de atributos é fundamental para a criação de um bom modelo preditivo de aprendizado de máquina. No entanto, é importante considerar o número de variáveis independentes que serão selecionadas, bem como o custo computacional dessa importante fase do desenvolvimento. Para o conjunto de dados de telemetria desse satélite de coleta de dados, foi utilizada a variável TM130, a variável dependente, e concluímos que o método Embedded selecionou 23 atributos, 23 variáveis, dentre 135 atributos ou variáveis possíveis, com um tempo de execução muito bom, e que 7 telemetrias, TM114, TM117, TM118, TM128, TM129, TM131
ITM 132 foram selecionadas pelos 3 métodos de seleção de atributos com diferentes tempos de execução. A seleção de atributos contribui para o aumento da qualidade e para a melhoria do desempenho computacional dos modelos de aprendizagem de máquina, contribui com melhorias na operação de satélites e, consequentemente, contribui para o aumento da vida útil da missão espacial. Eu agradeço o tempo de todos vocês e está aberto para perguntas e dúvidas. Muito obrigado.